Hoje a gente vai provar que não existe conjunto universo baseado no paradoxo de Russell. Então, a nossa ideia vai partir de uma proposição e uma consequência dessa proposição. A proposição ela vai dizer para a gente o seguinte: seja x, vamos considerar x um conjunto diferente de vazio, e P de x como sendo o conjunto das partes de x. Então, conjunto das partes. A gente quer mostrar primeiro que não existe uma função que saia de x para o conjunto das partes de x que seja sobrejetora. Então, nossa afirmação é essa aqui, que não existe sobrejeção que saia do conjunto x e vá para o conjunto P de x. Então, a nossa ideia com isso é tentar mostrar que o conjunto das partes de um conjunto qualquer, se ele for não vazio, vai ser sempre menor. Ou seja, isso vai contrariar a existência de um conjunto universo. Porque se tal conjunto existe, o conjunto das suas partes vai ser maior, né? Então isso não pode acontecer. Vamos demonstrar que não tem como existir essa sobrejeção. Para a gente mostrar que ela não existe, vamos supor que existe. Ou seja, suponha que exista uma função f que vai de x para a parte de x, que é sobrejetora. Tá? Uma função sobrejetora. Bom, por definição de sobrejeção, qualquer elemento no contradomínio, ele certamente tem que ter uma pré-imagem. Ou seja, qualquer subconjunto de x tem que estar relacionado com um elemento de x. Tá? Ou seja, aqui, ó, por definição de função sobrejetora, para qualquer conjunto que seja subconjunto de x, existe um azinho no conjunto x, tal que esse conjunto azão ele seja imagem do azinho. Isso é a definição de uma função sobrejetora. Então, qual que é a ideia? Para a gente provar que essa função não é sobrejetora, a gente tem que tentar encontrar um conjunto que seja subconjunto de x, só que ele não pode ter pré-imagem. Se ele não tiver pré-imagem, isso fere a definição de sobrejetividade. Então, esse conjunto ele vai ser o conjunto do paradoxo de Russell. Ou seja, a gente pode tomar aqui a seguinte construção. Construímos o seguinte conjunto. Vamos colocar assim, ó, vai ser o conjunto D, que é formado por todos os elementos de x, tá? Tais que o elemento x ele não pertence à sua própria imagem. Tá? Isso aqui, ó, é um conjunto. Lembra que f ela pega um elemento e leva em um conjunto. Ou seja, a gente quer construir o conjunto D de forma que ele seja constituído de elementos de x que não pertencem ao conjunto que é a sua própria imagem. Tá? Como a gente está supondo que a função f é sobrejetora e esse conjunto D ele é claramente um subconjunto de x, uma vez que ele é formado por elementos de x, ele tem que ter uma pré-imagem. Tá? Então, nota aqui claramente, ó, claramente, D é um subconjunto de x. Isto é, D é um elemento do nosso contradomínio. Se D é o elemento do nosso contradomínio, ele tem que ter uma pré-imagem, porque a gente está assumindo que a função f é sobrejetora. Ou seja, por hipótese, existe
algum desenho em X, de modo que a imagem desse desenho pela função f coincide com o conjunto D. Existe uma pré-imagem, beleza? Agora, para esse elementozinho aí, f de D, para o elemento Dzinho, perdão, para o elemento Dzinho, a gente tem duas possibilidades. Ou ele é um elemento da sua própria imagem, ou ele não é. Tá? Quando você quer relacionar um elemento com um conjunto, só tem duas possibilidades com relação à pertinência. Ou ele pertence, ou ele não pertence. Então, aqui a gente tem dois casos para considerar. Tá? Então, temos duas possibilidades. Duas possibilidades com relação à pertinência do Dzinho no conjunto D. Ou esse Dzinho, ele pertence à sua própria imagem, ou ele não pertence à sua própria imagem. A ideia é a gente verificar o que acontece em cada um dos dois casos. Então, primeiro caso, ó, se D ele pertence à sua própria imagem, ele não satisfaz a definição do conjunto D, do conjunto Dzão. Se ele não satisfaz a definição do conjunto Dzão, isso implica para a gente que Dzinho ele não pertence ao conjunto Dzão, justamente porque ele não satisfaz a propriedade que a gente definiu. Só que, qual que é a definição do conjunto D? É exatamente f de Dzinho, ou seja, você está dizendo que o Dzinho ele não pertence à sua própria imagem. A gente chega numa contradição. Se o elemento Dzinho está na sua própria imagem, a gente conclui que ele não está na sua própria imagem. Isso é um absurdo. Então, se essa opção falha, vamos ver o que acontece com a outra. Se uma delas falha, a outra ela tem que funcionar. Então, no segundo caso, caso o Dzinho ele não esteja na sua própria imagem, o que acontece, ó, ele satisfaz a definição do conjunto Dzão. Se ele satisfaz a definição do conjunto Dzão, então isso implica que o Dzinho ele pertence ao conjunto Dzão. Mas olha só, por definição, o conjunto Dzão é a f de Dzinho. Ou seja, a gente conclui aqui que D ele pertence a f de Dzinho. E a gente chega na mesma contradição. Supondo que o Dzinho está em f de D, não está em f de D, a gente conclui que o Dzinho ele está em f de D. E não existe um outro caso além desses aqui, né? Se nenhum dos dois funciona, é porque a gente chegou num absurdo matemático, né? Ou seja, isso aqui é um absurdo, né? Se o nosso desenvolvimento lógico ele seguiu de maneira correta, isso significa dizer que o nosso erro está justamente na hipótese. Ou seja, a gente começou já de uma premissa incorreta, que é a existência dessa sobrejeção, né? Então, a nossa conclusão aqui, ó, qual é a conclusão que a gente tira? Que essa função f, que sai de x para o conjunto das partes, do jeito que a gente definiu ali, ela não pode existir, né? Não pode existir uma função sobrejetora que saia de um conjunto e vá para o conjunto das suas partes, tá? Ou seja, esse conjunto D ele não tem pré-imagem. Agora, como uma consequência disso, vou colocar assim um corolário, tá? Como corolário desse resultado, a gente tem que não existe conjunto universo. Não existe conjunto universo que a gente vai denotar por U, ou seja, um conjunto que contém todos os outros conjuntos, ele não existe, certo? Por que ele não vai existir? Vou colocar aqui a demonstração. Vamos partir de novo da premissa de que ele existe, tá? Então, se esse conjunto U existe,
que acontece? Eu estou dizendo que esse conjunto ele contém todos os outros conjuntos. Então, em particular, o conjunto dos seus subconjuntos está contido nesse conjunto. Então, se U existe, logo ele contém, né? Você tem aqui ó, que qualquer conjunto está contido nele, pela noção de conjunto universo. Ele é o maior de todos, qualquer conjunto que você pegar está dentro dele. Ou seja, aqui, ó, em particular, isso significa dizer que o conjunto das suas partes, ou seja, todos os subconjuntos do conjunto universo, isso aqui isso é um subconjunto do conjunto universo. Tá? Porque o conjunto dos subconjuntos, ele por si é um conjunto. Então, ele tem que estar contido dentro do universo. Se você tem um conjunto que está contido dentro do outro, a gente pode dizer que a cardinalidade do conjunto que está contido não pode superar a cardinalidade do conjunto que o contém. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, logo, a cardinalidade do conjunto das partes é menor ou igual que a cardinalidade do conjunto, não pediu, a cardinalidade do conjunto, se o conjunto universo existe, essa relação aqui ela é satisfeita. Só que essa desigualdade, ela diz pra gente que a gente consegue construir uma sobrejeção entre esses dois conjuntos. Ó, então, daí, a gente tem que existe uma sobrejeção entre U e parte de U. Tá? Sempre que você tem essa desigualdade satisfeita, você consegue fazer essa sobrejeção. Tá? Essa parte eu não vou demonstrar, mas a ideia é fazer aqui com desenhinho, não é uma prova, mas a ideia está na seguinte, né? Se você pega um conjunto menor, bem aqui assim, ó, e você tem um domínio que ele é maior ou igual, você consegue fazer uma sobrejeção sem ter problema. Pronto, fiz aqui uma sobrejeção. Tá? Então, a gente consegue fazer essa construção, então ela existe. Só que isso contradiz o nosso resultado anterior. Né? Para esses dois conjuntos especificamente aqui, ó, qualquer conjunto que você pega, que seja não vazio, e o conjunto das suas partes, não existe função sobrejetora que saia de x para p de x. Como o nosso conjunto x ele foi arbitrário, isso também vale para esse suposto conjunto universo. Né? Então, isso é uma contradição. É uma contradição. Porque contradiz o nosso teorema anterior, nossa proposição anterior. Ou seja, né, qual que é a nossa conclusão aqui? Não existe conjunto universo. Tá? Não existe esse conjunto U. Ele não pode existir. Tá? A ideia que está por trás disso aqui, ó, é essa noção aqui, ó, que dado qualquer conjunto X não vazio, o conjunto das suas partes sempre é maior do que o próprio conjunto. Ou seja, se você fala que existe um conjunto universo, quando você calcula todos os seus subconjuntos, você obtém um conjunto de cardinalidade estritamente maior. E aí você pode ir sempre aumentando, né? Então, eu sei que o conjunto universo, se ele existisse, né? Isso diz pra gente que ele é menor do que o conjunto de suas partes. Esse, por sua vez, é menor que o conjunto das partes de suas partes. E assim sucessivamente, né? Então, sempre que você vai calculando as partes, ó, o conjunto ele vai ficando maior, né? E você pode fazer isso aqui ad infinitum, né? Então, não tem limite. Se não tem limite, não existe um conjunto que contenha todos os conjuntos. Baseado no... Na verdade, isso aqui é o paradoxo de Russell.